Olá, eu sou Anderson Almeida, pré-candidato a vereador nas eleições de Macaé em 2020. Hoje, mais uma vez, venho aqui para responder uma pergunta do eleitor Fernando. Ele pergunta sobre alternativas ao petróleo aqui na cidade de Macaé. Quais são as nossas alternativas? Confere a minha resposta aí. Tamo junto. A gente tem visto aí ao longo das décadas as prefeituras recebendo muito dinheiro oriundo dos royalties, né, na extração do petróleo aqui na nossa plataforma continental. Mas a gente não tem visto nenhuma atitude dos prefeitos em relação a uma alternativa econômica para os nossos municípios. Isso é em Macaé, em toda a região. Vamos falar de Macaé. Macaé continua pautando a economia na indústria do petróleo. Agora houve aí uma queda acentuada no valor do óleo. Isso gera uma queda acentuada nos royalties. E o petróleo tem também um tempo de validade, ele é finito, né? Qualquer hora dessa ele vai deixar de ser produzido por outras energias alternativas, etc. O que você pensa sobre opções para a economia da cidade e da região, né? Outras opções para movimentar a economia, para gerar emprego, gerar renda, gerar recursos. Meu abraço. Nesses 160 dias de pré-candidatura, eu visitei o que há de mais novo em matéria de informações voltadas para pensamentos para Macaé. Tem um grupo chamado Repensar Macaé, eu nunca fui em nenhuma reunião deles e eu me apaixonei pelo trabalho que eles estão fazendo, né? E eles representam aí, por exemplo, 10 instituições. Eles criaram um mote com 130 propostas para repensar Macaé. E essas 130 propostas, elas estão ligadas a 10 linhas. Agronegócio, atração de investimento para você evitar que as empresas venham a desistir de Macaé, educação, esporte, infraestrutura, segurança pública, sustentabilidade, tecnologia, transporte, mobilidade urbana. Para você ter ideia, teve um dos trabalhos deles que eles fizeram esse trabalho em 2018, 300 ideias lá, e depois eles chegaram ao consenso de que tinha 130 ideias, dessas 130 ideias geraram 18 ideias como projetos. Uma delas, por exemplo, hoje ela está implantada, foi conectar o Galeão com a rodoviária de Macaé. Então você viajou, chegou no Brasil, está aqui no Rio de Janeiro, você pode fazer uma ponte diretamente com a gente através do trabalho deles. Você vê, eles não dependeram de gestão pública para fazer uma coisa dessa, né? Então são empresários que pensam para a cidade, né? Quando eu vejo empresários, 300 empresários juntos, representando 10 grupos, e eles começam a pensar na cidade sem depender de vereador, de secretário, de executivo, eles estão conseguindo fazer coisas de uma forma muito itinerante, né? Uma forma muito corajosa. Eles pensam fora da caixinha. Então, se eu sou pré-candidato a vereador, eu tenho que pensar nisso. Petróleo é combustível fóssil. Vamos responder sobre o petróleo. A cidade tem uma caracterização com o petróleo, não dá pra gente desconectar disso, né? Tem gasolina, óleo diesel, GLP, gás natural, tudo é oriundo aí como combustível fóssil, oriundo do trabalho que a gente faz aqui na Bacia de Campos. E nós temos duas termoelétricas estão chegando em Macaé. Temos 9 termoelétricas que estão sendo aprovadas aí, estão sendo licenciadas para chegar para cá. Termoelétrica é um recurso onde você queima gás para gerar energia. 60% da energia do mundo é provida através de termoelétrica, né? Então, se a gente tem produção de gás na Bacia de Campos, eu naturalmente que o investidor, o empresário, ele quer fazer aqui uma queima de gás para fazer o quê? Geração de energia e vender essa energia. Então, é uma estratégia de negócios, né? Se eu tenho termoelétrica, eu gero emprego. Então, são pontos importantes, né? Quando você vê grupos de pessoas pensando, como repensar, né? Pensando em Macaé, eles não descartam a termoelétrica, descartam o petróleo, né? Dia 22 de maio agora, nós tivemos uma ação do Repensar, por exemplo, que eles falaram da termoelétrica Marlim Azul. Colocaram dados do projeto, como é que ia ser esse CVTE, FEL1, FEL2, FEL3, as fases de implantação, terraplanagem, ia falar sobre as ações para 2020. Então, pensamento conectado com a necessidade de Macaé. A Assim está lá nesse grupo, a Rede Pé está lá na Bacia de Campos, está lá, o Sebrae está lá, o Centro de conexão de empresa e escola. Quem é professor de curso profissionalizante sabe que a gente precisa, para profissionalizar alguém, ele precisa arrumar emprego. Então tem que ter mercado de trabalho para ele, né? As pessoas precisam se profissionalizar. Então, né?
Senão você, seja EAD ou seja presencial, você precisa ter empresa, você precisa ter empresa trabalhando para estar atuando nisso. Você tem a Macom para contabilistas, você tem a Bespetro, né? Associação Brasileira do Petróleo, você tem a Convention Bureau de Macaé, tem a Engineers, tem o IADC, que trabalha com drilling. Eu preciso pensar a cidade, quando os empresários se reúnem para fazer esse tipo de movimento, eu como pré-candidato tenho que aprender sobre isso. Eu preciso entender o que está acontecendo na cidade, né? Eu sei que uma das medidas que saiu de lá, por exemplo, é o porto, o terminal portuário. Se eu não tiver, por exemplo, a nossa rodovia duplicada para atender o porto, eu não adianta ter porto do Barreto. Eu não consigo fazer a integração entre VLT e City para poder atender lá, para gerar as estações, que a gente já falou isso. Pergunta anterior aí, que foi mandada para a gente. E aí o que eu descobri, por exemplo, a concessionária hoje, a Arteris, ela está querendo devolver a consignação que ela tem hoje como concessionária da BR-101, porque ela está colhendo lucro. Então, o que acontece? Se eu não tenho a duplicação da rodovia, eu afeto diretamente o porto. Então, esse trecho de duplicação já está aprovada a concessão para fazer as obras. A concessionária diz assim, não, quero uma relicitação. Já é a quarta empresa que faz isso. E aí eu tenho que entender de infraestrutura, aprender. Por que ele está falando isso? Porque ele tem lá uma concessão da via, lá da rodovia, ele deveria fazer as suas obras, mas ele fura o cronograma e pede relicitação. Ele usa de subterfúgios. É a quarta empresa que faz isso, Fernando. Quarta empresa que, eu tenho que entregar aqui as obras para poder garantir a duplicação para Macaé. Não faz. A gente lembra do avanço que seria em Itaboraí, o Porto do Barreto, então não rola. Sabe qual foi o lucro dessa empresa, Fernando? Em 2015 a 2018? 1 bilhão e 600 milhões de reais. 1 bilhão. E ela quer entregar. Eles estavam ganhando com faturamento de pedágio. Então, por exemplo, esse grupo Repensar, com certeza eles estão pensando coisas assim, estudando alternativas para a nossa cidade, olhando para os pré-candidatos a vereadores para ver quem é que está alinhado com o que a gente está fazendo. Quem é que está vendo o que está acontecendo com a nossa cidade? Está pensando só num bairro para todo mundo? Pô, se o prazo de concessão da Arteris é até 2023, por que ela não atendeu o cronograma de obras? Por que ela está pedindo para relicitar agora? Tudo bem, está seguindo a lei, mas por que ela está fazendo isso agora? Esse é o pensamento, Fernando. Essa é a amplitude. Quando é que vai começar as obras? Como é que a gente vai garantir essa integração do VLT, fazer com que os trens funcionem, fazer com que a City opere melhor? Tem que duplicar a via. Então tem que entender a demanda, né? Subterfúgios desnecessários que empresas usam e se ninguém estiver prestando atenção não dá. Por isso que a gente tem um grupo de vereadores para fiscalizar o executivo de uma forma melhor, né? De novo, eu nunca fui a uma reunião da Repensar. Nunca fui, Fernando. Eles fizeram, o Repensar fez uma pauta com relação à Covid para prorrogar vencimento de tributos, liberar parcelamento de tributos até o fim do ano, sem atualizações, reduzir impostos, principalmente sobre os produtos de necessidade básica, para garantir que as empresas se recuperem economicamente. Por isso que eu tenho que entender o que a Assim está fazendo para recuperar o comércio. Isso reaquece a economia. Eles estão certos, mas eles têm que ser ouvidos. Eu, como futuro pretenso à gestão pública, eu tenho que entender o que eles fazem. No caso do trecho lá da concessão, eles querem entregar para o governo federal? Beleza, então no período de pandemia, então coloca gratuito, o pedágio. Já que você quer pedir relicitação, então tá bom, você tá quebrando aí, porque você pedágio hoje não está te dando lucro, então entrega para o governo federal e a gente deixa de graça o pedágio. Eu sou um pré-candidato a vereador que estou pensando nessas coisas. Que estou entendendo que esse grupo lá me traz, por exemplo, para mais de 130 propostas. Para consolidar em 18, que com certeza desdobram nas 130. São um espelho do que eles estão pensando. Tem que estudar, tem que conversar com os empresários, rapaz. Não, sendo eleito ou não sendo eleito, a gente precisa pensar em conversar com empresários. Macaé é um grupo só. Eu nunca fui convidado para uma reunião deles, mas se eu fosse, eu tenho certeza que eu contribuiria. Tenho certeza, estudando o que eles estão fazendo. Então, é como eu tô observando, e tenho certeza que se eu fosse, ele fala, tô vendo esse rapaz um parceiro, ele pode nos ajudar. Ele é um empregado da Petrobras de excelência, ele pode nos ajudar aqui. Temos que abrir esse leque, né? Existe sim todo um trabalho em 10 segmentos hoje, dos grandes empresários de Macaé, tá? Para responder a sua pergunta. Existe uma maneira da gente trabalhar de forma alternativa, sem petróleo? Existe. Mas o petróleo ainda até por ser 60% combustível fóssil, ainda é o grande pilar.
olhando para o preço do barril do Brent a $39, olhando para o preço da tonelada de LP a $300, olhando para a bolsa que oscila o tempo todo, para um mercado onde a gente estava até conseguindo avançar um pouquinho aí em termos de emprego e tudo mais. Se eu não tenho sonda funcionando, se eu não tenho plataforma funcionando, eu tenho menos gente trabalhando. Então a cadeia não é alimentada. Eu preciso garantir que isso funcione. Tá certo? Então eu sei que é muito complexo para gerar essa resposta só nesse post, mas eu tinha o dever de te responder. Quero te agradecer por essa pergunta. Tem que ter conhecimento para estar nessa missão de pré-candidatura, cara. Não é qualquer um. A gente não pode brincar com a Câmara de Vereadores. Não pode mais brincar. Principalmente no período pós-Covid. Eu não quero olhar só para um bairro. Eu espero que todos os outros pré-candidatos não fiquem olhando só para um bairro. Ele tem que pensar para todos os bairros. Ele tem que ser inteligente, tem que entender gestão. Ele tem que aprender, ele tem que aprovar orçamento lendo. Deixa eu conferir essa rubrica que isso aqui bate com aquilo lá. Deixa eu ver se todos os municípios, todos os bairros estão assistidos e se a questão regional de Macaé está assistindo, inclusive, o crescimento regional aqui da região dos lagos, por exemplo. Eu tenho que entender isso. Né? Então, obrigado a você por ter feito essa pergunta. Abraço para você, para sua família. Fiquem com Deus. Aí eu digo a todos aí, fiquem todos vocês com Deus. Mandem perguntas, continuem mandando perguntas para mim e eu quero muito ajudar a cidade através desse esclarecimento. Desde o meu primeiro post eu disse isso, eu quero ajudar a cidade através de esclarecimento, é isso que eu estou buscando, com empenho, com ânimo, com vontade de fazer, pensando na cidade de uma forma completa, olhando todas as pessoas que podem ajudar a gente nesse momento, tá bom? Eu sou Anderson Almeida, pré-candidato a vereador nas eleições municipais de Macaé em 2020.